servo está derramando uma lágrima, porque o meu servo está pedindo. E fala para ele que eu vi a lágrima e eu vi a oração. E vou acrescentar o dia dele, 15 anos de vida. Quando a Ana derramou suas lágrimas, ela estava se derramando na presença de Deus. Agora, meu irmão, a Bíblia diz que um coração contristado e contrito, Deus não rejeita. Quando nós oramos, quando nós derramamos a nossa lágrima, fica tranquilo que Deus está trabalhando. Fica tranquilo, porque o Senhor Deus está entrando com providência. Eita glória! Quando a alma se derrama com todas as suas forças diante de Deus, o profeta não tem um tipo de dúvida. Pode ir embora, mulher, porque aqui um ano você recebe o teu milagre. E aquela mulher foi e fez um voto ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu trarei e colocarei no templo para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu Samuel. E Samuel foi levado diante do sacerdote Eli para ajudar no templo. Samuel vai crescendo e chega uma época que ele ouve Deus falar com ele. E corre a fama que Samuel agora é profeta. A Bíblia diz que os filisteus se levantam numa batalha contra Israel. O comandante do exército de Israel olhou e disse: essa peleja é ganha. Não precisa de muitos. Ponha 4.000 para pelejar. E a Bíblia diz que levanta 4.000 homens de Israel, vai pelejar contra os filisteus e tomba. Chega a notícia até o comandante do exército e diz: olha, tombou 4.000. O comandante diz: era para ter ganhado 4.000. Disseram que eles foram frouxos, não levou a sério a batalha. Manda 30 agora. Eu quero ver se nós não vamos varrer esse povo. O sacerdote ele olhou e disse: vai óculos e Binéia junto também, para poder olhar a guerra. E a Bíblia diz que eles foram ainda levar a arca de Deus com eles. E quando eles estavam indo para cima do inimigo, o inimigo veio para cima deles e venceu e derrubou 3.000 homens. Levaram a arca de Deus e colocaram no templo de Dagom. O homem volta correndo depressa, aquele que sobreviveu, o mensageiro volta e chega diante do sacerdote e ele diz: olha, teus filhos, óculos e Pinéias morreram, a arca de Deus foi levada. E a Bíblia diz que aquele homem já avançado de idade cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Quando aquele homem morre, quem entra no lugar dele para ser sacerdote? Samuel. Samuel agora era profeta e também sacerdote do Senhor, e também juiz de Deus que ficou para julgar a nação. Havia outro porém: Samuel tinha filhos, e os filhos não seguiram o mesmo caminho que o pai. Pelo contrário, desobedeceram ao Senhor. A Bíblia diz que por esse motivo o povo de Israel começa a olhar as nações vizinhas e percebe que as nações vizinhas tinham rei, e olha para Israel e vê que só tinha juiz, percebe que os filhos de Samuel haviam se corrompido. Então eles fazem uma reunião e chamam Samuel e diz: Samuel, o povo em volta de nós tem rei, porém nós só temos juiz, e o Senhor é o último. Teus filhos se corromperam. E era natural, quando um juiz ou um rei morresse, o seu filho tomasse o seu lugar. Mas Samuel não tinha filho que era suficiente para isso, porque havia se corrompido também diante de Deus. O povo diz assim: seus filhos se corromperam, faz igual o povo vizinho, dá-nos um rei. E Samuel fala com o Senhor, e o Senhor permite que o povo escolha um rei. É nesse período de tempo que a jumenta de Quis, um homem de Benjamim, se destravia a jumenta dele, e ele tinha um filho por nome Saul, a qual manda atrás da jumenta, e depois de procurar a jumenta incansavelmente não achando, ele vai para a cidade onde estava o profeta Samuel, e o profeta lhe unge para ser o primeiro rei de Israel. Só que tinha um porém: além da Bíblia dizer que ele sobressaía os outros demais um palmo de altura, ele deixou-se levar pelo ego que estava dentro do seu coração. Quando ele virou rei, ele achou que ele estava com tudo, achou que ele era o melhor, e tudo que Deus mandava fazer, ele fazia o contrário. Saul aqui, ele tem o título de alguém que é maior.
Porém, Deus não está interessado no maior. Quando Deus olha e vê que Saul faz aquilo que não é agradável aos seus olhos, ele o rejeita. Quando a Bíblia está dizendo que Deus rejeita Saul, não está dizendo que Deus rejeitou Saul para salvar. A Bíblia está dizendo que Deus rejeitou o reinado de Saul. Por esse motivo, a Bíblia diz que Deus chama Samuel e diz: olha, Samuel, deixa de ter dó de Saul e enche o teu vaso de azeite e me segue e vem que eu te enviarei a Jessé, o Belemita, lá de Belém, porque entre os teus filhos me tem provido de um rei. E a Bíblia diz que quando ele vai, ele encontra os filhos de Jessé. E a Bíblia relata pelo menos o nome de 3, que eram o Eliabe, o Abinadab e o Samar. Mas quando Samuel olha para a aparência daqueles homens, a Bíblia diz que ele acha que é, porque não era muito diferente de Saul. Era bonito, aparência boa, mas nem tudo que é bonito, nem tudo que tem aparência boa é aquilo que Deus tem para alguém, é aquilo que Deus tem para nós. Não é diferente de logo quando olhou para as campinas verdejando do Jordão, diz: ali é bonito, e partiu para lá. Muitas das vezes as pessoas se enganam achando bonito alguma coisa e se envolvendo com ela. Depois quebra a cara e não sabe o que fazer. Não é diferente da moça e nem muito menos do rapaz. O rapaz olha para uma moça porque é bonita, é aquela que ele quer. Nem pergunta se Deus está no negócio ou se é aquilo que Deus tem para ele. Só porque aos seus olhos é bonito, ele vai e diz: é bonito, para mim serve. Depois casa e fica sofrendo. Da mesma forma é a mulher, é a moça. Ela olha para o rapaz, acha bonito e diz: esse é para mim. Aí casa com ele, depois fica apanhando o esposo na casa, porque casou com aquilo que ele achou bonito e não com aquilo que Deus tinha preparado. Mas tem uma coisa: nem tudo que é bonito aos nossos olhos é aquilo que Deus tem para nós. Autodirecionado, porque quando Samuel olhou para aqueles camaradas bonitos, tiveram aparência parecida com os primeiros, é essa aí unge. Deus diz: não atente para a aparência desta. Não vejo como o homem vê. Muda isso aí. Sai fora. E foi passando os filhos, que a Bíblia não diz o nome, até que então acabou-se os filhos que estavam na casa de Jessé. Samuel faz uma pergunta dizendo: acabou-se o jovem? E Jessé diz: não, ainda tem o menor. Saul representa o maior, mas Davi representa o menor. Deus está interessado no menor. Deus está interessado naquele que quer fazer as coisas do jeito que Ele quer, não naquele que quer fazer as coisas do jeito que Deus não quer. Deus quer aquele que faz as coisas do jeito dele. Saul era diferente, falava: faz isso, ele não fazia, faz aquilo, ele não fazia. Deus rejeitou. Aí Deus escolhe Davi, o segundo rei. A Bíblia diz que Davi começa a reinar depois de um tempo. Aí nasce Salomão. Davi, depois de uma idade avançada, coloca Salomão no trono após a sua morte. A Bíblia diz que Salomão começa bem, mas chega um período que Salomão deixa entrar no seu coração a idolatria. Deus rejeita também o reinado de Salomão. A Bíblia diz que Deus rasga através de um profeta as vestes de Jeroboão e entrega 10 reinos para Jeroboão. 10 tribos agora pertencem ao reinado de Jeroboão, o reinado do norte, e o reinado do sul, 2 tribos. A Bíblia diz que tanto o reinado do norte quanto o reinado do sul houve 24 tribos, ou 24 reis. Esses reis, a maioria do norte só fez coisas que não agradou ao Senhor, quase todos. Mas do sul alguns ainda fizeram alguma coisa que agradou a Deus. Foi no reinado do rei Jeoaquim que inicia o ministério do profeta Abacuque. E a Bíblia vai nos relatar pelo menos uns 17 profetas menores, porque Abacuque era o profeta menor. A Bíblia vai dizer que Oséias, que Joel, que Amós, Obadias, que Jonas, que Miqueias, Naum, Abacuque, Sinfonia, Ageu, Zacarias e Malaquias, a Bíblia relata o nome, são profetas menores. Também Elias e Eliseu, Samuel também era profeta menor, Natã, Aías, profeta menores, e outros que a Bíblia não diz o nome, também profeta menores. E por que não dizer que havia 4 maiores, que era Isaías, Jeremias e Ezequiel e Daniel? 4 profetas maiores e pelo menos 17 a 18 profetas menores, que a Bíblia relata o nome. E Abacuque era um dos profetas menores, escolhido no ano de 612 a.C. para poder profetizar.
numa época que havia uma decadência muito grande, aonde o povo havia se corrompido e deixado levar pelos ídolos. Porque o povo de Israel, eles teve muitas coisas que eles fizeram que não agradou ao Senhor, mas uma das coisas que mais deixou Deus triste foi a idolatria, foi deixar-se levar por outros deuses, através dos reis que se levantavam. Porque todas as vezes que o rei exigia que eles adorassem outros deuses, eles adoravam. E por esse motivo a ira de Deus se levanta contra o povo. O povo então estava vivendo de qualquer maneira. Havia poucos remanescentes. E no livro de Abacuque nós entendemos que ele era um dos remanescentes. Abacuque era um dos que estava ali para poder fazer aquilo que era agradável aos olhos de Deus. E quando Deus levanta Abacuque, Deus levanta em meio de um povo em decadência espiritual. Havia se corrompido e não queria mais servir ao Senhor. Abacuque tinha uma preocupação muito grande. E a Bíblia diz que ele gritava. A Bíblia diz que Abacuque clamava a Deus pelo povo. Abacuque não clamou nenhuma nem duas, mas por diversas vezes Abacuque chegava no meio da cidade vendo o povo indo de mal a pior, e às vezes indo tudo bem no pensamento deles, fazendo do jeito deles. Abacuque fica preocupado. E Abacuque começa a clamar a Deus e pedir um milagre. Mas a primeira fase de Abacuque era essa, ele não entendia. Porque quantas vezes ele clamava a Deus e Deus não lhe respondia. Porque coisa mais difícil é você pedir, rasgar a sua alma, colocar diante de Deus as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, as suas necessidades, e parece que Deus não está nem aí. Falar para Deus, Deus, eu estou nessa situação, e parece que Deus não está ouvindo. Falar para Deus que o teu filho se desviou, parece que Deus não está ouvindo. Falar que o seu esposo já não é o mesmo, e parece que Deus não está ouvindo. Falar que a sua situação financeira está indo de mal a pior, e parece que Deus não está ouvindo. Falar que a sua vida conjugal não está legal, e parece que Deus não está ouvindo. Coisa mais ruim que tem a gente clamar a Deus e Deus ficar em silêncio. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Quando Deus estiver em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Quando você falar com Ele e Ele não responder, é porque Ele está trabalhando. Quando você pedir, parece que não está vindo a resposta, fica tranquilo. Não foi assim com Moisés, tocou nas águas lá e parece que não abria. Deus estava trabalhando. Glória a Jesus. Deus estava trabalhando. Aleluia. Agora Abacuque não entendia, porque a gente fica sem entender. A gente fala com Deus. Já chegou o momento da minha vida que eu pensar que Deus havia me esquecido. Fazer uma autoanálise na minha vida para saber que eu ainda sou crente, porque parece que Deus não me ouve mais. Mas Senhor, eu estou fazendo certo, eu estou lutando para ser crente, eu estou indo na tua casa, eu não estou me envolvendo com coisa errada, mas parece que o Senhor me abandonou. Tem momentos na nossa vida que parece que nós estamos sozinhos, somos chamados os desertos da vida, mas em meio ao deserto da vida, Deus sempre terá uma palavra. Deus sempre terá uma botija de água. Deus sempre terá um pão. Ninguém morre no deserto, de sede nem de fome. Abacuque ficou indignado a ponto de fazer uma pergunta: até quando, Senhor? Capítulo de número 1, verso 2: clamarei eu, e tu não me responderás. Gritarei eu violência, e tu não escutarás. Você sabe o que Abacuque está fazendo? Abacuque aqui ele não está dizendo: Deus, oh Deus, me ajuda aí, Deus. Oh Deus, ouve a minha oração, Deus. Oh Senhor, oh Deus, olha aqui para o teu servo. Abacuque não está orando desse jeito. Abacuque chegou a um ponto de desespero que ele estava gritando. Porque para quem não sabe gritar, melhor dizendo clamar,
significa bradar ou gritar. Então Abacuque estava mais ou menos assim: Deus, olha para esse povo, Senhor. Abacuque estava mais ou menos assim: oh Deus, estão todos desviados, Senhor. Era mais ou menos assim que Abacuque estava. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que quando Deus chamou Jonas, Ele disse: Jonas, desce até Nínive e clama contra aquela cidade. Sabe o que Deus está querendo dizer para Jonas? Jonas, levanta, desce até Nínive e chega lá, você grita. Grita. Você grita porque o juízo está chegando sobre aquela cidade. Chega lá, você grita. Jonas na primeira demanda não quis ir, mas na segunda ele foi. E quando ele chegou lá, ele foi pelos balados e gritava. E dizia: nem grita! Assim diz o Senhor: se arrepende hoje, porque Deus tem uma vitória. Sabe o que aconteceu quando ele clamava? O povo se rendeu aos pés de Deus. Então todas as vezes que você grita, você está abrindo a alma, você está rasgando a alma. E por que não dizer que é tempo de nós gritar e clamar a Deus? É tempo já, meu. Porque a Bíblia diz: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. É só clamar, é só gritar, é só pedir. Rasga a alma, dobra o joelho, fala com Ele. Não importa quem está do lado da direita, quem está do lado da esquerda, importa é você com Deus. É Ele que está olhando para você e dizer: cadê a tua necessidade? Fala! Aí você abre o seu coração e diz: Deus, a situação. Ele vai responder. Uma coisa que eu aprendo do clamor, meu irmão, ele faz Jesus parar. Você viu aquele homem na beira do caminho mendigando, o cego Bartimeu? Provavelmente era um camarada que antes de ser cego ele tinha visão boa e lia a palavra. Porque numa outra Bíblia que eu tenho, tem uma tradução que quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver. Se ele for cego de nascença, ele disse: que eu venha a ver só. Então eu torne a ver, quer dizer, ele já via antes. E se ele via antes, ele já tinha lido Jeremias 33, verso 3, aqui no capítulo, dizendo que clamas a mim. Quando ele sabia que Jesus vinha da raiz de Jessé e era filho de Davi, da descendência de Davi, ele começou a gritar, porque o povo de Israel está vindo com Jesus. Bom, se é Jesus, é o filho de Davi, se é o filho de Davi, vem de Deus, e vem de Deus tem poder para fazer milagre. Se ele pode fazer milagre, então está na hora de eu começar a gritar. Porque se gritar resolve o problema, então eu vou gritar. Aí ele começa: ei, Jesus, filho de Davi. E alguém diz: para, rapaz, não clama mais não, né? Para de gritar, até porque você está incomodando. Você está incomodando o mestre. Para de gritar, rapaz. Mas a Bíblia diz que ele não fazia isso. A Bíblia diz que ele continuava gritando ainda mais. Quanto mais alguém dizia para ele: para, ele dizia: não, eu preciso clamar a Ele. Só clama o mestre é quem sabe a necessidade do milagre que ele precisa. E ninguém tem nada a ver com isso. Quando alguém está gritando, está clamando, é porque ele sabe aonde está doendo, aonde ele precisa de um milagre. Ele sabe, e é por isso que ele clama. Quando você gritar, quando você abrir a sua voz, saiba de uma coisa: importa é que Ele esteja vendo, importa é que Ele esteja olhando para você e dizendo: eu sei a necessidade dela, eu sei a necessidade dele. Ei, irmão, é tempo de nós rasgar a nossa alma. Às vezes a gente fica preocupado. Tem gente que fala: é falta de ética. Para que isso? Não precisa disso. Em certo ponto eu até concordo. Você gritar e que nem lata vazia seria errado. Mas você olhar para dentro de você e ver que você está com uma amargura muito grande, só Deus para tirar e ficar quieto, aí não é errado. Você olha para dentro de você e vê que é só Deus para fazer o milagre, aí você fica quietinho, aí você não recebe o seu milagre. Mas se você falar: Deus, olha para dentro de mim e vê a minha situação que eu estou passando,
original, você sabe o que significa clamar? Dizer filho de Davi, no original, significa lugar dentro do coração. Quando aquele homem gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, misericórdia. Quando ele falava misericórdia de mim, ele estava dizendo, deixa que tem um lugar aí dentro do teu coração. Porque a minha situação está indo de mal a pior. É tempo, meus irmãos, de nós clamar a Deus, no íntimo da nossa alma, para receber o milagre de Deus na nossa vida. É, meu Deus. Agora, quando nós estamos acomodados, nós não clamamos. Não é diferente?